A democratização digital é uma ferramenta muito importante para os pequenos e médios negócios se apropriarem de um espaço que antes não era deles. Eu acredito na democratização a partir da tecnologia com mindset digital para pessoas. La democratización digital es el acceso de la tecnología a toda la sociedad. La pandemia actual nos ha llevado a un distanciamiento físico. Esto ha llevado a que las empresas, las organizaciones aceleren enormemente su transformación y adopción digitales. En ese momento para nosotros fue primordial las redes sociales, que fueron las que nos ayudaron a nosotros a vender. Um negócio que não é capaz de se abrir para perceber as nuances que existem no mercado vai ficar para trás. O que é mais importante para a sociedade se organizar e prosperar? Nós, os humanos, certo? Nós somos a força de trabalho e é de nós que vêm as grandes inovações e descobertas. Se bem que a gente não tem feito muito para a sobrevivência do planeta e cada vez mais percebemos que somos bem vulneráveis. Mas a verdade é que seguimos procriando e povoando esse planeta. Tem coisa mais emocionante do que a gestação e o nascimento de um bebê? Não sei você, mas eu acho lindo. Só durante esse tempo que a gente está aqui conversando, nasceram mais de 500 bebês em todo o mundo. É uma média de 272 bebês por minuto. Esses números te surpreendem? E se eu te contar que os números de nascimentos só não superam o número de smartphones? É isso. Existem hoje mais smartphones no mundo do que humanos. Muita gente adora dizer que nós latinos somos um povo comunicativo e agregador. Estereótipos à parte, eu mesma não posso dizer que fujo dessa regra. Eu sou a Vivi Duarte e nasci e cresci na freguesia do Ó, um bairro da zona norte de São Paulo. Aprendi desde menina com a minha mãe e com a minha avó que unidas a gente pode se conectar, romper barreiras e realizar sonhos. A conectividade talvez seja hoje a única saída para a gente transformar a nossa realidade naquele mundo plural que tanto desejamos. A revolução digital é a protagonista desse movimento e modificou completamente a forma da gente viver e se relacionar. As mudanças são tão impactantes que se comparam com as transformações trazidas pela luz elétrica. Com o smartphone em mãos, um mundo cheio de possibilidades está ao alcance de cada vez mais gente. Quando a gente fala de democratização, a gente está falando de representatividade. Hoje a foto do profissional de TI é um homem branco, heterossexual, cis, de classe média alta. Qualquer pessoa que esteja fora desse contexto tem uma barreira de entrada nesse mercado. Um desafio que a gente tem, por exemplo, na Carambola, é que quando a gente fala que a gente tem um programa de formação para formar pessoas em situação de vulnerabilidade, para incluir no mercado de tecnologia, a principal barreira é, a gente queria muito contratar vocês, mas agora a gente precisa de alguém muito bom. Por que o mercado não enxerga essas pessoas? And as we aspire to lift up people, and through a variety of programs, we are making strides every day to ensure that everyone has equal access to tools that can empower them. A gente vê que a possibilidade das pessoas que, por exemplo, não sabem ler, a possibilidade delas mandarem uma mensagem de fala faz com que elas se sintam de alguma maneira ligadas a uma rede muito maior. Você trabalhar para que realmente as pessoas possam navegar em possibilidades que elas não têm. Na América Latina, 67% da população tem acesso à internet. São mais de 400 milhões de pessoas conectadas. Cada pessoa está conectada em média mais de 9 horas por dia no Brasil e na Colômbia. Já na Argentina e no México são mais de 8 horas por dia. E a média no mundo é de 6 horas e 43 minutos por dia. A democratização digital tem o poder de trazer novos consumidores para dentro do sistema. Um bom exemplo disso é a 99, fundada no Brasil. Através do WhatsApp, a empresa ampliou seus serviços de mobilidade urbana para clientes com acesso limitado a dados ou com dificuldades de usar aplicativos.
Aí eu te pergunto, quanto será que as empresas deixam de lucrar quando não dialogam com todas as pessoas que estão conectadas? O poder do consumo de alguns grupos subrepresentados pode até te impressionar. Só no Brasil, a comunidade LGBTQIA+, movimenta 442,5 bilhões por ano. Esse público costuma gastar 30% a mais do que os heterossexuais. Já a comunidade negra consome o equivalente a 1,7 trilhão ao ano no Brasil. E o poder aquisitivo dos brasileiros com algum tipo de deficiência é de 31,7 bilhões. A soma de quanto esses três grupos têm para gastar representa aproximadamente 30% do PIB do país. É uma grande parcela da população economicamente ativa, mas que nem sempre foi considerada como um público consumidor em potencial. Tem pesquisas que comprovam que pessoas negras poderiam pagar até 20% a mais do valor de um produto se elas se reconhecessem nesse produto ou serviço. Então tem aí uma grande oportunidade também em relação à representatividade sem tokenismo. Porque quando a gente fala de uma inclusão dentro de uma empresa, que o acionista é branco, que o CEO é branco, que toda a diretoria, comitês executivos e conselhos são feitos por pessoas brancas, a gente coloca um preto, uma preta dentro, né, desse mar de impacto para a comunidade branca, a gente está falando de tokenismo. A gente não está falando de uma transformação direta de uma comunidade como um todo. Quando a gente fala de Black Money, a gente não está falando apenas de capital financeiro, né? Porque quando perguntam um conceito, Black Money é girar e gerar capital por mais tempo dentro da comunidade negra, com a possibilidade do benefício de melhor empregabilidade, de potência de criação de novos negócios e a amplificação da nossa cadeia produtiva. Quando eu olho um afroempreendedor, uma afroempresária com produtos que foram pensados para a comunidade negra, você impacta positivamente toda uma geração que ainda necessita de espelhos, ainda necessita de uma representatividade real. A gente vê ao longo dos anos e das décadas da história que as pessoas vão mudando o comportamento, vão mudando as necessidades e com isso novas empresas e novas demandas aparecem. A pergunta que fica é realmente, que é o segredo, né? Como que você consegue entender essa mudança, perceber o que é uma mudança temporária, o que é uma mudança que vai se perpetuar e como que você antecipa essa jornada nova que essas pessoas vão ter nesse novo comportamento. Todo esse processo de rápidas transformações foi ainda mais acelerado por causa da pandemia da Covid-19. O isolamento social fez com que as empresas de todos os tamanhos criassem novas estratégias de sobrevivência. Small business owners also told us this year that they're optimistic. They're still looking to the future. And honestly, that optimism is not surprising, because behind a small business is often someone who's put everything on the line for their dream. La pandemia nos afectó a todos los peruanos y nos sigue afectando. Entonces, haber tenido una presencia en redes sociales cuando se abrieron las puertas del mercado para poder salir a vender, mucha gente comenzó a llamar a Fausta y comenzamos a hacer deliveries y comenzamos a vender. Y comenzamos a vender bastante. Entonces, con decirte que nuestras ventas subieron más o menos en un 200%. Fausta Pastelería es un espacio gastronómico en honor a mi bisabuela, Fausta Aval, una mujer emprendedora. Fausta es tradición, Fausta es cultura. Fausta de lo que se encarga ahora es de rescatar los dulces tradicionales peruanos y compartirlos, que la gente cuando lo coma se acuerde de su madre, se acuerde de sus ancestros, y eso es lo que yo le quiero dar a todos mis clientes. Em 2020, foram 5 anos de aceleração digital em apenas alguns meses. A gente também precisou adaptar as formas de se relacionar. O conjunto de favelas que as pessoas conhecem como Maré, na realidade, são 16 favelas. Então, qualquer projeto na Maré tem que ter uma dimensão de cidade. Do início da pandemia, né, até metade do ano de 2020, nós tivemos uma situação muito crítica para quem mora em favela e periferia.
porque a gente tinha que lidar com muitas questões relacionadas à saúde, a protocolos, e a gente tinha toda uma situação de pessoas que estavam realmente passando necessidade, passando fome, precisando de ajuda humanitária. Então a gente começou a campanha Maré Diz Não Coronavírus e abriu, na realidade, um telefone, um canal de mensagem de WhatsApp. Nem todas as pessoas acessam tecnologia. Nós não temos uma internet banda larga que atenda a comunidade, entende? Mas muita gente tem um telefone só com WhatsApp. Nunca antes na história as empresas tiveram tanta oportunidade de se conectar de maneira direta com seus clientes e entender melhor seus hábitos, preferências e demandas. Mas tanta facilidade também traz um desafio: pensar em formas relevantes e eficientes de se comunicar com seu público. Foi o que fez a marca peruana Pecosa, primeira loja de bonecos feitos à mão da América Latina. Para incentivar mulheres que estavam sofrendo as consequências do isolamento social, a empresa criou uma rede de comunicação muito eficiente ao oferecer cursos online gratuitos de confecção de bichinhos de tricô. Más de 10,000 personas aprendieron con nosotros en pandemia. Estábamos brindando todo el apoyo por WhatsApp y también hicimos varias transmisiones en vivo en Facebook. Os novos hábitos e consequentes demandas dos consumidores estão criando novos serviços e produtos, além de expandir os negócios. Cerca de 75% das pessoas que costumam comprar online resolveram experimentar novas lojas, sites ou marcas. E 60% delas esperam ampliar a experiência de compras online nas suas vidas pós-pandemia. A transformação veio mesmo para ficar. Growth Marketing es una manera de trabajar en donde todo el equipo está enfocado en una métrica principal. En el caso de Ukelele son las ventas e-commerce. Lo que tiene de particular el mindset de Growth es que todas nuestras decisiones están basadas en data y el uso de datos y la automatización van muy de la mano con tener al consumidor en el centro. La primera red social que nosotros empezamos a manejar fue Facebook y gracias a eso siempre hemos tenido muchísimo reconocimiento de la marca. LifePack es una empresa que trabaja con un modelo socialmente responsable y ambientalmente sostenible. Nosotros hemos trabajado con más de 350 mujeres, entre esas madres cabezas de hogar y mujeres privadas de la libertad. Trabajamos con fibras naturales para elaborar empaques. Estos son residuos agrícolas. Adicional de los residuos agrícolas, nosotros le incrustamos semillas a este empaque y la gente se enamora. Muchas personas y muchos de nuestros seguidores no solamente nos siguen porque nos están comprando, sino porque están muy acoplados con la ideología que nosotros estamos manejando. Los resultados que nosotros tenemos por utilizar las redes sociales es que el 50% de nuestros clientes vienen a través de Facebook, aproximadamente el 45% viene a través de Instagram. Por WhatsApp estamos teniendo un contacto directo con el cliente aproximadamente en un 50-55%, porque la mayoría de nuestras ventas las hacemos a través de WhatsApp. O que a gente vê na América Latina é que nós somos extremamente criativos, né? Casos de usos diferentes, casos de usos que a gente não tinha inicialmente planejado para a plataforma, eles acabam sendo gerados espontaneamente na América Latina pela creatividade y pela demanda que a América Latina tiene. También esperamos que el crecimiento en el uso de plataformas de mensajería como WhatsApp y Messenger permitan la interconectividad con el comercio, de tal manera que podamos integrar una cadena de valor transaccional que permita la más rápida recuperación después de una situación como la que hoy estamos todavía viviendo. Se antes a gente esperava o consumidor buscar os produtos e as marcas, agora o caminho é inverso. São os produtos e as marcas que encontram os consumidores.
Nesse cenário, são várias as ferramentas que apontam novos caminhos para o presente e o futuro das vendas online, como a social commerce, mensageria, marketplace, entre outros. Então a gente vê, por exemplo, pequenas artesãs vendendo produtos através de ferramentas de tecnologia que antes era impensável. A gente precisa buscar iniciativas da construção dessas tecnologias também serem feitas por esses pequenos e médios negócios. Esta red nos ayudaba a nosotros a cortar distancias y que el cliente se sienta más cerca a nosotros. Hoy ya todo el mundo está buscando los productos en redes sociales. En este momento se ha vuelto primordial. Si tú quieres comprar alguna cosa, tú lo primero que haces es entrar a Instagram o entrar a Facebook, o es más, tú llegas y le preguntas en tu perfil: hola, ¿cómo estás? Mira, ¿alguien sabe dónde puedo encontrar y tal cosa? At Facebook, we see small business success stories every single day. Stories of moms building businesses from their hallways and young entrepreneurs launching international enterprises from the kitchen table. Personalized advertising and this industry are revolutionary. It gives anyone, any business, a chance to market its products and services and compete. This is really a profound difference and a profound change in the democratization of business. Não é à toa que o WhatsApp é a ferramenta de mensageria mais utilizada na América Latina. Essa ferramenta movimenta bem mais do que as nossas conversas. Pelo WhatsApp, o consumidor tem acesso às pessoas e também aos negócios. E esses negócios, por sua vez, estão a uma mensagem de distância do consumidor. Tenemos una persona en nuestra planilla dedicada solamente a WhatsApp. Usamos el WhatsApp Business porque tiene herramientas. Puedes ver el número de cuenta de Fausta, donde depositar el dinero, el pago. Puedes ver la carta, puedes ver las ofertas, puedes ver absolutamente todo sin preguntar mucho y ya no, nada más concretas la compra en un chat, nada más, ¿no? Entonces te permite mayor información sin mucha interacción, ¿no? Ahora, hay gente que te pregunta hasta a qué sabe, a qué sabor tiene. Bueno, ya, para eso ya necesitamos a la persona, ¿no? Hay clientes muy especiales. O consumidor, ele quer conhecer o produto pelo WhatsApp, né? A entrada da jornada. Ele quer discutir esse produto, ele quer fazer a compra, ele quer fazer o suporte ao consumidor e o reengajamento. Olha a saída encontrada pela loja online mexicana Claro Shop. Para se aproximar dos clientes, passou a usar a API do WhatsApp Business para rastrear pedidos, redirecionar chamadas e se conectar diretamente com os consumidores, gerando mais confiança durante toda a jornada de compra. Já sabemos que a forma de interação de compra mudou. O aumento no número de consumidores online no varejo tem sido impressionante. E a presença online de empresas de varejo aumentou nada menos do que 431% dentro de um ano na América Latina. Un dato que me parece muy gráfico es que durante el 2020, y también muy motivado por lo que pasó con la pandemia, 1 de cada 3 consumidores eligieron por primera vez el canal digital para hacer sus compras. Realmente el consumidor latinoamericano está buscando comprar online por diferentes motivaciones y nuestra responsabilidad creo que es retenerlos, además de seguir buscando nuevos clientes. A marca brasileira Via Varejo, dona de grandes marcas como Casas Bahia, precisou fechar lojas físicas por conta da pandemia de Covid-19. A Casas Bahia recorreu às páginas de suas lojas regionais no Facebook para fazer campanhas de cliques para o WhatsApp e assim continuar com as vendas. Conseguimos fazer praticamente a mesma venda que a gente faria se todas as lojas estivessem abertas. Durante o Natal, por exemplo, representou mais de 20% das nossas vendas do negócio online. A tecnologia abre portas e possibilita que as empresas tenham um canal direto de comunicação e interação com os clientes. A inclusão de grupos subrepresentados
passa a fazer parte de uma mudança sistêmica que fortalece as novas economias e as empresas de todos os tamanhos. Esse digital ele precisa democratizar com o nosso protagonismo, com as nossas próprias vozes, narrando as nossas próprias histórias e construindo as nossas próprias oportunidades y posibilidades. El factor humano es importantísimo para todo lo que es inteligencia artificial, bots y automatización, porque son quienes diseñan los flujos de comunicación. Y es muy importante que las empresas tengan la agilidad y la flexibilidad para seguirle el ritmo. A melhor forma de prever o futuro é criá-lo. The road forward is not simple. It's not direct. There are no easy answers. Change is not easy and it doesn't happen overnight. But we need to start somewhere. And that time, if it hasn't already started, is now. Democratização digital é transformação de vida e de negócios. Como a criatividade se tornou essencial para encontrar novas soluções para os negócios?